Queridos, graça e paz, igreja linda, próspera e abençoada do Senhor. Amém, queridos? Eu vou repetir de novo, está muito show esse amém. Graça e paz, igreja linda, próspera e abençoada do Senhor. Amém. Agora melhorou, glória a Deus. Se assenta aí, fica bem à vontade. Quero lembrar você que nós estamos no segundo ciclo do nosso projeto, do nosso jejum. Lembre que falamos do primeiro ciclo, falamos do projeto, falamos que às vezes que o 7 se manifesta, Deus ele age, ele muda uma história, ele vira uma página. E amanhã a gente executa o segundo ciclo. E nós precisamos entender que Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Deus está fazendo muitas coisas na sua vida, porque Deus ele é fiel e a sua benignidade ela dura para sempre. Amém, queridos? E eu quero continuar falando da mesma palavra que começamos semana passada e por causa do tempo não deu para terminar. Então eu quero falar para você sobre ainda o campo de batalha da mente, porque falamos semana passada sobre as áreas que estávamos sendo restaurados e entramos falando, dos níveis que nós entramos, e um nível desse é a consciência, e por isso vamos falar sobre a mente hoje, sobre o campo de batalha da mente, para que você entenda que no momento de luta, no momento de guerra, no momento de batalha, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Preste atenção nisso, que você precisa ter discernimento. Em momento de luta, em momento de batalha, você tem que ficar antenado em algumas coisas, amém? Porque o diabo ele sempre vai querer tirar você do foco. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. A gente começa um jejum, a gente começa um projeto, a gente busca uma revelação de Deus, e aí o diabo vai fazer de tudo para que você não comece, para que você não termine, para que você não vá além. E a gente precisa entender que quando nós não entendemos esses princípios, então quem deixa de ganhar sou eu. Por quê? Porque eu ensinei para você há uns dias atrás que eu preciso vencer as batalhas no meu território. E aí quando o meu território, ele não tem um discernimento, que o meu território ele está bem preparado, eu posso perder. Porque às vezes eu acho que estou vencendo batalha. Escuta isso, tome cuidado. Tome cuidado. Às vezes você vai achar que está fazendo a obra de Deus num momento como esse, e não está fazendo, porque Sanbalat e Tobias, eles convidaram o Neemias para adorar o Deus dele num lugar, e aparentemente seria uma grande coisa. E é aí que você precisa ter discernimento. Às vezes você para num projeto, num ambiente, num lugar onde você está, sua casa, sua família, e entra uma luta, você muda o foco e achando que está fazendo a obra de Deus, e você está perdendo. Porque Davi um dia fez isso. Um dia Davi ele foi comprar a briga de alguém, e quando viu a sua casa tinha perdido. Então a gente tem que ter discernimento, ok, queridos? Precisa ter discernimento sobre isso. Agora olha que interessante o que a Bíblia, o versículo que eu quero começar com você hoje está em Provérbios 18, 21, que diz assim, você não precisa nem abrir, diz assim: mas a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utilizar comerá do seu fruto. Olha o que aqui em Provérbios está dizendo, que a vida e a morte ela está no poder da língua. E você sabe que é aquilo que você pensa, é o que você fala, e aquilo que você fala acaba construindo, alterando o seu futuro ou não, sabe?
Porque às vezes você foi construindo tantas coisas, construindo coisas, e hoje você está falando um monte de besteira, um monte de coisa, um monte de, sabe, está se perdendo. Ontem mesmo, estava conversando com uma pessoa, e ela é esses militantes da esquerda. E eu fiz de conta que eu não sabia. Eu falei, todo militante da esquerda, ele é assim, 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 ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe o que é as causas. E eu perguntei para ela, essa causa sua aí, você sabe que você está lutando? Ela não sabia. Ela não sabia nenhuma causa do que ela falou que lutava. Porque às vezes nós estamos assim, a gente ouve coisas, e aquilo que ouvimos nós guardamos, armazenamos na nossa mente, e aí nós começamos a produzir coisas. E aquilo que nós produzimos é o que interfere. É aquilo que eu libero da minha palavra, é aquilo que quando eu abro minha boca, que muda destino ou trava destino. A gente precisa entender isso, porque é isso que o Salomão está dizendo, que é o poder da vida e da morte. Escuta isso, querido. Há poder na vida e na morte. Você quer ver uma coisa que eu vou falar para você? Eu estou falando para você direto isso, todo dia eu estou falando isso para você, todo dia eu falo isso para você. Você tem que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que elas estão morrendo, e não é de Covid, com todos os sintomas. Essa semana mesmo, a minha esposa foi comprar uma determinada coisa, e a moça falou assim, eu estou meio chateada que o meu padrasto morreu. Ele estava com Covid, e ele estava muito nervoso, e o médico falou, você fica calmo, você se controla. Se você não se controlar, a imunidade vai baixar, você vai ficar, vai oscilar a tua respiração, daqui a um dia eu vou ter que te entubar. Quando ela falou em entubar, ele infartou e morreu. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nesse momento a gente tem que vigiar. Você está entendendo isso? Porque a gente fica ouvindo. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que ser prudente todas as vezes. Todo sintoma que você tiver, você tem que correr, tem que fazer exame. Se você ainda não teve, você tem que fazer. Você vai ter que fazer exame, você vai ter que correr atrás, você vai ter que ficar de quarentena. Por quê? Porque isso é prudência. Eu estou usando para você o Covid, porque é o que está em evidência. Mas não é só o Covid, mas quantas das vezes nós estamos morrendo, e não morrendo às vezes fisicamente, morrendo em áreas, espiritualmente, em outras áreas, porque nós ouvimos, e aí criamos conclusões às vezes erradas naquilo que ouvimos, e aí aquilo que nós criamos, nós começamos a fazer como regra de vida, e aí perdemos. Você está entendendo isso? Como vocês estão entendendo isso aí? Então cuidado com o que você fala, cuidado. Você quer ver uma coisa que a gente toma muito cuidado, muito cuidado, é que às vezes nós ficamos dando brecha, nos tornamos isca de Satanás. Por quê? Porque às vezes qualquer luta que chega, eu já dou isca para ele, eu já começo a dizer para ele, meu Deus do céu, agora vai ter retaliação, agora vai ter isso, vai ter aquilo, e quando vê aquilo acontece mesmo. Por quê? Porque eu não entendi que a Bíblia está dizendo aqui que a minha boca, que ela libera, é vida ou morte. Você não muda mesmo, hein? Você não tem jeito. É vida ou morte. Às vezes eu estou fazendo sentença e não estou percebendo isso. Você está entendendo? Essa pessoa, eu falei isso semana passada. Vocês se lembram disso? Eu falei isso semana passada. E tem pessoas, estou te falando para você, tem pessoas que elas estão distorcendo o caráter de pessoas, de filhos, porque elas estão fazendo tudo errado. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque é nesse âmbito onde o diabo vai armar as ciladas e onde ele vai vencer as batalhas contra nossas vidas. Por quê? Porque nós não entendemos que estamos vivendo esse campo de batalha. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios, Provérbio 18 vai dizer que até o tolo, quando se cala, ele é sábio. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque quando eu estou falando, eu estou construindo. Aquilo que eu estou ouvindo, eu estou construindo ideias. Aquilo que eu estou falando, que eu estou ouvindo, que eu estou escrevendo, eu construo ideias. Você quer ver uma coisa? Nós temos uma técnica que nós fazemos como psicanalista, quando a pessoa está numa crise muito grande, você manda ela escrever no papel durante 5 minutos coisas ruins que tiveram na vida dela, depois nos próximos 5 minutos coisas boas. Isso ela fazia em casa. Aquilo vira uma chave dentro da pessoa tão grande. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a gente está escrevendo uma história.
de desgraça ou uma história de vida? Você está entendendo isso? Então a gente tem que tomar cuidado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque a Bíblia, ela sempre nos ensinou sobre isso. Eu quero mostrar para você alguns versículos aqui, para que depois nós possamos entrar e falar um pouco para você sobre alguns homens que venceram essas batalhas. Por exemplo, lá em Tiago fala muito sobre isso. Tiago diz assim: se alguém supõe, preste atenção nisso. Ei, crente, tem crente aí? Então é para você. Se alguém supõe ser religioso e deixa de refrear sua língua, engana-se a si próprio e o seu coração, e a sua religião é em vão. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo, que se eu não consigo guardar a minha língua, se eu não penso no que falo, a minha ida na casa de Deus, ela está sendo em vão. É por isso que você vai ser tentado todos os dias a questionar, a criticar, a murmurar. Você está entendendo isso? A gente precisa entender isso, o que é ordem de comando. Quer ver um exemplo? Por exemplo, esse final de semana teve radical, mas o meu apóstolo disse: meus pastores não vão. Eu não fui. E o Lucas falou: pai, e agora? Eu trabalho numa das partes principais lá, para quem sabe, né, o que ele faz lá. Eu disse, né, não, talvez você não sabe o que ele faz o que eu faço agora, né, nesse, né? Eu disse: não, eu estou te liberando como pastor, eu vou estar te cobrindo de oração, mas meu pastor não me liberou. Obediência, eu podia falar: que isso, não tem nada a ver, eu tenho uma função lá dentro, aquela coisa toda. Eu disse: querido, poxa, eu queria muito estar com você aí, mas eu tenho uma ordem de comando e eu estou em batalha. E quando eu estou em batalha, eu aprendo uma coisa, que ordem de comando numa guerra, ela é essencial. Um soldado em Israel, quando ele perde o medo, ele é excluído da corporação, porque ele coloca toda a tropa em risco. Quando você perde o medo, quando você começa a agir por sua conta própria, quando você deixa o teu coração agir pelos teus impulsos, tuas vontades, você é uma arma letal contra você e contra a sua família. Você precisa entender isso. Está entendendo isso, queridos? Quando eu começo a agir segundo as minhas vontades, segundo os meus achômetros, segundo as minhas mazelas que às vezes eu construí, eu estou me tornando uma arma letal, e a gente precisa tomar cuidado com isso. Amém, queridos? A gente precisa entender isso. Por quê? Porque se a Bíblia está falando isso, acabou. E olha o que vai continuar dizendo em Tiago 3:2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no que fala, ele é perfeito. Preste atenção nisso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela está em crise. Eu disse para ela assim: você sabia que em Israel, quando a Bíblia, aí ela estava falando sobre a Bíblia, não, porque a minha igreja falava isso. Eu falei: mas aonde está isso na Bíblia? Eu falei para ela assim: em Israel, quando a Bíblia fala sobre palavra torpe, não é palavrão. Deixa eu falar agora para você: quando você olhar na Bíblia escrito isso, que de falar de palavra torpe, não tem a ver com palavrão, esses palavrões que nós conhecemos na nossa cultura. Porque o povo de Israel, ele não usa, não existe no seu vocabulário palavrão. Não existe. Quando fala de palavra torpe, é quando eu pego a palavra de Deus e eu distorço ela. É quando eu olho para um rabino, para alguém que cuida de mim, né? Isso é Israel, e a gente precisa trazer para a gente. E eu distorço aquilo, eu questiono aquilo, eu estou tendo uma palavra torpe. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender, porque senão a gente vai perdendo batalha. Avisa para ele lá em cima lá que tem que bater menos, queridos. Avisa lá. Já foram lá. Então a gente precisa entender isso. Nós precisamos entender essas coisas. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque olha só o que a Bíblia está dizendo, ó. Vou continuar lendo para você aqui, ó. Ainda em Tiago: ora, a língua é como um fogo. A língua, ela é como um fogo, que ela pode destruir todo o corpo, assim como uma pequena chama destrói uma floresta. Então a gente precisa entender. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque se a gente não entender o que falamos, o que estamos construindo através das palavras, nós podemos nos perder. E aí eu vou ver algumas coisas aqui. Por exemplo, quando eu olho lá em Juízes, quando eu olho primeiro em 1 Samuel, melhor dizendo, 17, eu vou olhar a história de Saul.
E a história de Saul, era uma história que Deus tinha escrito para ele de sucesso. Era uma história onde ele ia vencer, onde Deus tinha algo brilhante para a vida dele. Mas sabe qual foi a derrota de Saul? Sabe qual foi a derrota de Saul? Primeiro, ouvir coisas. Interessante notar que, se você olhar o que está escrito lá, a Bíblia diz que todos os dias, durante 40 dias, o diabo de manhã e à noite, através do Golias, afrontava eles. Todos os dias. Escuta uma coisa: se você não guardar a sua alma, se você não guardar a sua mente, o diabo vai continuar confrontando você nas suas pequenez, e você vai perder a sua bênção. Sabe por que Davi chegou lá? E escuta isso: todos aqueles homens, todos eles apavorados, desesperados, não tinha um valente que se levantasse para lutar. Sabe por quê? Porque todos eles ouviram a mesma coisa e começaram a falar as mesmas coisas. Ele é forte demais, ele é um guerreiro desde a sua tenra infância, ele é gigante, ele é forte, ele é poderoso, ele luta bem, ele tem uma arma poderosa. E isso foi travando a mente de todo um exército, inclusive do rei. Aí chega o Davi, presta atenção nisso, querido. Aí chega o Davi de gaiato lá, o Davi chega lá, não sabendo de nada. O que está acontecendo aí? O que foi? O que está acontecendo aí? Não, tem um cara aí querendo, tem um cara aí que está 40 dias ameaçando a gente, quer matar a gente. Vocês não vão fazer nada não? Avisa para ele que eu vou lá, que eu arrebento esse cara, meu irmão, comigo mesmo. Comigo mesmo. Por que Davi foi tão ousado assim? Ainda falou: fala para o rei que ele precisa, o coração dele fica tranquilo, que eu vou lá. Por que Davi primeiro teve toda essa ousadia? Porque ele não ficou ouvindo coisas. Às vezes as pessoas, elas ficam ouvindo Satanás falar no ouvido dela. Você está entendendo isso? Mas Davi chegou ali, não tinha ouvido ameaça. E no dia que ele foi lutar, que teve a ameaça, ele foi logo na altura e disse: ei, você está pensando o quê? Eu não estou indo contra você por causa das minhas próprias forças, não, estou indo em nome do Deus vivo. Você é um cara incircunciso, você não tem aliança e eu tenho. A gente precisa entender isso, a gente tem que entender que um momento como esse que estamos vivendo, o poder de uma aliança, ela te protege, ela te coloca protegido, seguro em situações que talvez você não teria antes. E aí a Bíblia diz que Davi, ele conseguiu vencer a batalha porque ele não ouviu ninguém. Você está entendendo isso? A gente precisa entender essas coisas, queridos. Nós precisamos entender essas coisas. Há uma historinha que as formigas começaram a levar para um formigueiro algumas coisas. E aí, quando elas começaram a subir com aquela folha pesada, todos os outros formigas falavam: você não vai conseguir, não vai dar, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E nenhuma delas conseguia chegar, elas caíam. Porque embaixo ficava uma plateia dizendo: você não vai conseguir, você não vai conseguir. Aí de repente uma formiguinha, sem expressão nenhuma, ela pega aquela folha, uma das menores, e sobe. E colocou aquela, voltou, pegou outra. E aí todo mundo ficou assustado: o que é isso? E aí descobriram que aquela formiga era surda. Você está entendendo isso? Então a gente precisa tomar cuidado, querido, porque o diabo, ele vai trabalhar aqui, na tua mente. A batalha é aqui. É por isso que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É aqui, a nossa luta é aqui. A gente vence, a gente muda o nosso casamento é aqui. A gente muda o relacionamento aqui. A gente muda a nossa finança é aqui. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos. Nós precisamos entender, porque se nós não entendermos essas coisas, nós vamos continuar perdendo. Você acha, quando você olha aí sim agora, lá em Juízes, na história do próprio Gideão, preste atenção, irmãos. Deus chega para Gideão, até o faminha acontecendo, Deus toma a forma de homem e chega lá e diz para ele: olha, vai nessa tua força. Não foi o apóstolo Satiro, não foi o pastor José, não foi o pastor Marco, foi Deus que disse: vai nessa tua força, porque tu vai livrar. Sabe o que ele disse? Sabe o que ele disse? Eu sou mais fraco, eu sou mais pobre, eu sou menor. Sabe por que ele tinha na ponta da língua uma ferida para colocar para fora? Porque a vida toda ele ouviu isso: você é o menor,
Você é o mais fraco, você é o pior, você é isso, você é aquilo. E quando agora chega a chance da vida dele, o que ele faz? O Senhor quer que eu faça, mas eu não tenho capacidade, porque eu sou menor. Então eu e você temos que tomar cuidado, que nós podemos colocar tudo em risco por causa da batalha na mente. Você está entendendo isso? A gente tem que entender. Às vezes nós murmuramos, nós questionamos, nós queremos ficar argumentando com Deus aquilo que não tem. A gente não tem que argumentar com Deus que aconteceu aquilo que aconteceu com você ou deixou de acontecer, não. Você tem que entender isso. Amém, queridos? Você tem que entender. Ontem mesmo eu estava meio ruim, e eu falei: rapaz, eu não estou bem. Orei, não resolveu aquela situação. Meu irmão, era meia-noite, falei para Elisângela e para o João Vitor assim: estou saindo. E agora eu gosto de fazer muito isso, caminhada de oração. Eu saio orando, orei pela Rua Tereza, depois fui na avenida, orei. Depois orei por todo mundo, por todos vocês. Depois orei por algum específico. Fiquei orando em línguas. Quando era 7:30 da manhã, eu estava subindo aqui a Rua Tereza com um pãozinho. Eu podia ficar dentro de casa dizendo: Deus, eu estou vindo me procurar dessa enfermidade, que eu estou passando esse mal aqui, esse problema, o Senhor não está resolvendo. Eu falei: Deus, está tudo certo. O Senhor pode, o Senhor quiser, o Senhor que vai fazer. O Senhor não quer fazer, então vamos ficar batendo papo. E fui embora pela rua fora. E orava e abençoava um, abençoava outro. Irmãos, a gente precisa entender isso. O que eu não posso deixar é que o inimigo entre no meu arraial. Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. E é aí que você tem que ter discernimento. Porque eu sou líder dessa igreja. Você está entendendo isso? E se ele entrar, ele tem uma porta de entrada. Você é líder da sua casa. Você, mulher, a Bíblia diz que é a mulher que edifica a sua casa. E às vezes você não está sendo sábio, está fazendo tudo errado, o diabo está entrando. É por isso que a gente precisa tomar cuidado com isso. É por isso que a gente tem que ter cuidado, que a batalha ela vai estar todo dia cerrada. Mas eu e você precisamos entender isso. Ou mudamos e vivemos uma vida diferente, ou então vamos continuar perdendo. Não adianta querer brincar de crente, irmãos. Já dizia antigamente, lá em 1900, lá vai vovó, né, a música lá, acho que era de Vanderlei Cardoso: não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. Fernando Mendes. Você está entendendo isso? É da nossa época, né, Cruzeiro? Fala para ele. A gente precisa entender essas coisas. Porque às vezes você está vindo na igreja, está perdendo, você está jogando tudo fora. Você conquista uma área e você joga fora. Por quê? Porque o diabo entrou e nas suas pequenez, nas suas fragilidades, você deixou ele entrar e acabou com você. Porque a Bíblia vai dizer que assim como eu penso, assim eu sou. A Bíblia diz: pensei e logo falei. E às vezes eu não estou falando da mesma forma, com as minhas atitudes. Eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? E aí nós vamos destruindo as coisas. Outro dia eu conversei com uma pessoa, falei: vem cá, deixa eu falar uma coisa para você. Será que você ainda não percebeu que só que você que é o problemático na sua família? Porque quase ninguém fala com você da sua família. Eu sei, mas eu assim mesmo não mudo. Aí o Gideão, Deus querendo fazer igual está fazendo com muitos aqui, sabe? Porque, preste atenção numa coisa, irmãos, a Bíblia está dizendo que eu tenho que ser fiel até, diga, ser fiel até a morte. Não é de vez em quando, é até a morte. Era aquilo que você estava conversando com a pastora hoje de manhã lá no áudio. Em nenhuma circunstância, não interessa o que for. É igual aquele louvor: ele é Deus e acabou. Então eu não estou na igreja por causa do homem, eu não dizimo por causa do homem, eu faço por causa dele. Porque tudo vem dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha e a sua vida. Se você está na igreja e você faz alguma coisa por causa de A ou B, então você está perdendo tempo. E o Gideão estava assim, no momento oportuno para mudar a história da sua vida. Não era só da vida de todos, não, da sua vida. E ele está dizendo: não, eu não.
Deixa eu falar uma coisa para você: enquanto você não domar o seu gênio, você vai continuar perdendo. Enquanto você continuar sendo esse marido grosso, essa mulher obtusa, esse filho irreverente, você vai continuar perdendo. Você está entendendo isso? Ontem eu estava orando, especificamente antes de eu sair para orar, eu estava orando pelos meus filhos. Eu disse assim: Deus, o Lucas está para casar. Eu sei que nada, Deus, nada está fora do teu olhar. Mas eu quero te lembrar algumas coisas. Quando ele era pequeno, quantos brinquedos caros, nós lembramos disso ontem, minha esposa. Ele ganhou aquele robozão grandão do Power Ranger, onde entravam todos os bonecos ali. Naquela época nós descobrimos que Power Ranger estava tudo capeta. E aí nós falamos para ele: filho, ele falou: não tem problema, pode jogar tudo fora. Eu disse: Deus, eu quero que o Senhor lembre disso, do jejum quando ele era criança, dos brinquedos que ele queria continuar tendo, mas ele perguntava: pai, é de Deus ou não é? E eu falava: não, ele jogava fora. Já teve aniversário de pegar brinquedo, nem tirar nem do plástico, ele não sabia quem deu, não podia nem trocar e jogar fora. Eu falei: Deus, lembra disso. Ele não deu para mim, ele deu para o Senhor. Às vezes nós perdemos, porque se olhamos para as adversidades e as nossas feridas, elas são como um agente, como algo, um captador de problemas, e aí qualquer coisa me impede. Porque Deus está olhando para Gideão e ele está arrumando argumento. Hoje mesmo eu estava brincando com a pessoa, falando sério, porque a maioria das vezes que eu brinco com você, eu estou brincando, mas eu estou falando sério. Eu disse a pessoa, se a pessoa falou assim: ainda bem que o senhor falou sobre aquela área assim domingo passado. Eu falei sobre essa, mas essa aqui você pode fazer. Porque senão a gente, sem perceber, a gente vai arrumando argumento para que a bênção não chegue. Porque foi isso que Gideão disse. Ele disse: eu sou o menor, eu sou o mais fraco da casa do meu pai. Se Deus chega para mim e fala isso, eu não quero nem saber. O senhor sabe que eu sou essa coisa ruim, mas o senhor quer, e eu sou doido igual o senhor. Porque se o senhor é doido de me escolher, eu sou doido de ir, vamos embora. Eu vou querer botar problema, não, eu vou partir para dentro, meu irmão. Você está entendendo isso? Porque, aliás, eu estou aqui onde estou, nesse prédio onde estou, porque eu entendi o que Deus me chamou. Quando eu vim para cá, eu não tinha dinheiro para alugar isso. E o pessoal começou a falar: você vai quebrar, você vai acabar com o ministério, você não tem dinheiro. Você, cara, há pouco tempo atrás tu era só um pivete da 24 de maio. Agora está pensando o quê? Tu vai alugar um prédio daquele? Você não tem fiador, você não tem dinheiro, você não tem aquilo. Aí eu me lembro que eu tomei coragem e peguei a chave da igreja, do prédio. E aí eu falei para o Rodolfo assim: Rodolfo, eu posso pegar essa chave e só entregar amanhã? Já que é para a igreja, pode, né? Porque tem gente que pega a chave aqui dos imóveis e depois vai fazer sexo lá dentro de entrega. Eu falei: não, é para a igreja. Cara, eu entrei aqui sozinho de noite, não tinha luz, eu entrei e olhei aquilo tudo. Eu comecei a ligar para alguns obreiros da minha família, levei todo mundo aqui para dentro, que eu sem luz. Falei: é isso aqui, ó. Mas como? Eu disse: aquele que começou a boa obra na minha vida, ele é fiel. Você está entendendo isso? Eu me lembro quando eu comprei, né, uma Blazer. E na época ainda a Blazer era um grande carro. Hoje é só um carro grande, né? Ela já foi um grande carro. E eu comprei mais ou menos nessa época. A pessoa falou: você é maluco? Aí alguns pastores falaram assim: tu é maluco? O único cara que tem uma Blazer na cidade é o SD, que é o pastor Jamir da Metodista, cara. Tem que ter dinheiro para ter um carro desse. Tu é maluco, o carro bebe muito, o carro gasta muito. Eu disse: não tem problema. Eu fico com ela um mês, 2 meses, 3 meses. Depois, se eu não conseguir, eu devolvo. Mas eu podia ter parado o prazer de entrar naquele carro, dirigir aquele carro, e fiquei com o carro e consegui pagar. Mas às vezes nós paramos porque as pessoas, elas olham para nós e eles vão sempre ser usados para tentar trazer a sua pequenez, a sua ferida
o seu trauma, mas Deus não olha você como você se olha. Deus não olha você como os outros olham você. É por isso que Ele vai dizer: os meus pensamentos são outros. Você tem um pensamento da sua vida dele, mas eu tenho um outro. Você tem um caminho, mas eu tenho um melhor ainda. O que nós precisamos fazer a cada dia é ser sensível. Por isso que semana passada falamos sobre isso, sobre essa visão aberta, de ser sensível para entender se eu estou no caminho, no centro da vontade de Deus, ou se eu estou no centro da vontade do satiro. Você está entendendo isso? Porque o que eu tenho que fazer todos os dias é isso: estar no centro da vontade de Deus. E se você entender isso hoje, irmãos, acabou. Você é intocável. E aí o Gideão, depois de muito custo, ele entendeu isso. E aí ele foi à batalha e venceu. Agora, se você conhece essa história, você sabe que Gideão não fez nada. Se você conhece essa história, você sabe que Deus apenas baratinou todos os inimigos com a estratégia. Sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Quando você olhar de novo para a história de Gideão, ele está dizendo: Denner, a luta da tua vida, você não vai ter que lutar, só vai ter que querer lutar. Porque se você quiser lutar, eu compro a briga por você. Mas se você fugir, você vai morrer. A disposição de estar no centro da vontade de Deus, fazendo o que Ele mandou, é isso. Porque Gideão fez essa loucura, ele liberou uma galera. Você imagina? Ele liberou. A Bíblia diz que Deus falou com ele assim: agora eu quero te falar uma coisa, e é isso que eu quero dizer para você. Nesse momento, Deus está tirando alguns fracos, alguns covardes. Escuta isso. Deus está fazendo isso nas igrejas. Estou falando com você. Porque hoje estamos vivendo o brado de Gideão. Os fracos, os covardes e os medrosos podem ir embora. A Bíblia diz que 22 mil foram embora. Você imagina o pessoal olhando e falando: Gideão, ô maluco, você acabou de brigar com Deus dizendo que era o mais fraco, mais pobre, mais... e agora você manda 22 mil pessoas embora. O que eu aprendo com isso? Que a luta nunca foi minha. Se você está pagando um preço muito alto pela essa luta, porque a luta não é de Deus, porque se você está pagando um preço por uma luta, é que ela é sua. Você entrou nela sem Deus. Porque se você entrar com Deus, irmãos, não há perca. Não há. Não há. Então a gente precisa entender isso, que o diabo todos os dias vai trabalhar, ele vai fazer de tudo para tirar da tua mente a visão daquilo que Deus está mostrando para você, quem você é, aonde você vai chegar. E aí eu posso parar hoje e desistir, ou eu posso continuar vencendo, porque é isso que ele está dizendo, que existe um campo de batalha, que o diabo está trabalhando na nossa mente todos os dias, e você precisa guardar sua mente. Entenda isso, querido e querida de Deus. Todos os dias o diabo vai dizer para você que você não é amado, que você não é querido. O diabo vai dizer para você que você não vai chegar até o final. O diabo todos os dias vai dizer para você que é casado, dizendo para você assim: ó, seu casamento não vai até o final, porque é isso que ele quer fazer. Porque o diabo sabe de uma coisa: crente, ele sabe como é que crente faz. Porque ele disse: um dia eu botei um gigante para gritar e os crentes correram tudo. Você está entendendo isso? Um homem que Deus pega Saul, Deus pega o Saul, irmãos, presta atenção, e leva o Saul para o centro da vontade dele. O Saul desesperado na casa do profeta, e o profeta disse assim: não, cara, fica tranquilo, não foi as jumentas, não perdeu, não foi Deus que escondeu as jumentas, para que você entendesse o seu chamado. Deus te trouxe aqui hoje para mostrar que você vai ser o rei de Israel. Presta atenção, Deus falando com ele. E o Saul fez tudo errado. Me mostra na história de José, se teve um profeta falando para José: eis que te digo, José, eis que te digo. Teve algum profeta que falou com José que Deus tinha um projeto na vida dele? Teve, queridos? Não. Deus chegou para José e disse: José, eu vou te levantar como governador do Egito. Não.
Deus apenas plantou um sonho no coração dele. E tudo que José tinha que fazer agora era guardar no coração a promessa de Deus e não sair do centro da vontade de Deus. Você acha que foi fácil, José, na casa de Potifar? Para pensar nisso, irmãos. O cara na casa de Potifar, uma mulher bonita, cheirosa, bem arrumada, cantando, um garoto de 17 anos. O garoto com testosterona até no fio de cabelo, exprimia uma espinha, se bobeasse, engravidava o espelho. Era esse o José. E uma mulher cheirosa, bonita. Oi, apóstolo, está isso na Bíblia? Não está, mas para chamar a atenção de um homem tem que ser uma mulher bonita. Para comprar, para tentar comprar o preço do chamado de José, não podia ser qualquer coisa. Você está entendendo isso? E José, ele não cedeu. Ele entendeu, ele podia falar assim: olha como é que Deus é bom, hein? A mulher do Potifar está me dando mole, eu mantenho um caso com ela, porque o velho morre, eu assumo isso. Ó, era Deus mesmo. Mas ele entendeu que não era isso. Ele entendeu que ele tinha que guardar a sua santidade. E aí eu pergunto para você hoje: por que muitos, as lutas chegam e nós esquecemos de tudo? Hein, queridos? Então eu e você precisamos entender que nesses dias de jejum nós vamos sofrer, nós vamos ser assaltados por batalhas espirituais. O diabo vai querer paralisar você. Mas o segredo, qual é o segredo? Irmão, deixa eu falar com você. Para. Jorge Linhares escreveu um livro chamado Águia e Galinha. Para. Tem crente que ele está igual galinha. Já viu galinha doente? Galinha com gogo, ela vai para o meio do terreiro e fica. Tu olha e fala assim: está com gogo. Fica no meio do terreiro. Já viu uma águia doente? Você já viu? Você não vê. Porque quando a águia fica doente, ela sobe para as alturas. Esse é o problema. Você se lembra no encontro com Deus, quando a gente começou o encontro com Deus? Todo encontro com Deus os maiores problemas que nós tínhamos eram nos carros. Mas por quê? Porque mantínhamos um dialeto: não, tomar cuidado com os carros, porque os carros. E aí o diabo sabia onde agir. Irmãos, temos que orar, porque o diabo vai querer, nesse encontro com Deus, vai retalhar nos automóveis. O que o diabo fazia? Era ônibus que quebrava motor, era motorista que não vinha, era carro que batia, era pneu que furava, era Kombi que pegava fogo. E um dia eu falei: parou isso, parou, a gente não vai ficar orando mais nada disso não, acabou. Deus, o encontro é teu, o projeto é teu e está tudo guardado pelo sangue de Jesus. Porque eu aprendi a fazer batalha. Qual é a batalha espiritual? Sujeitar a Deus. Deus, eu estou no centro da tua vontade, eu estou indo para esse encontro fazer a tua vontade. O diabo, ele pode estar rugindo, mas eu aprendi uma coisa: eu preciso entender isso. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. Ele vai estar lá latindo, você nem olha para ele. Mas sabe o que a gente faz? A gente potencializa o eco do diabo na nossa vida. No radical começou isso. Aí o apóstolo falou: Satiro, vamos cortar isso. Não, retaliação. Eu falei: vamos corta. Que retaliação? Para com essa palhaçada. Falei: para com isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Preste atenção numa coisa que eu vou falar para você. Preste atenção nisso. Preste atenção numa coisa. Se você está num projeto, um trabalho,
pela igreja. Presta atenção nisso. Irmãos, o diabo não pode tornar você, só se você estiver em pecado, porque do contrário não vai. Você está entendendo isso? Não vai, porque do contrário não vai. Mas o que nós fazemos? Nós vamos dando crédito para o diabo. O que eu e você temos que fazer, cada grau que eu entro de compromisso, é cobrir a minha família. Então eu e você precisamos entender o que a Bíblia está dizendo aqui: o poder da língua. Eu e você precisamos entender isso hoje, para terminar a palavra de semana passada, para a gente terminar o que a gente falou do campo de batalha. Porque eu quero que você saia daqui a partir de hoje profetizando todos os dias sobre a sua vida, sobre os seus projetos, os milagres de Deus. Você tem que ter discernimento de algumas coisas. Você tem que ter discernimento. É o que eu falei semana passada. O diabo vai trazer proposta. Se você entrar por ela, você vai perder. Tem que ter discernimento. Você precisa tomar cuidado com algumas ciladas que o diabo vai querer trazer para você. Eu e a Aguinaldo estava conversando um pouquinho sobre isso aí. Logo agora que está acontecendo isso, começa esse monte de ziquezira. É isso aí, é discernimento. Aí quando eu tenho discernimento disso, o que eu faço? Eu faço a parte que cabe a mim, para que Deus possa fazer a parte dele. Então eu quero que você entenda isso a partir de hoje. Comece a liberar palavras positivas. Amém? Comece a liberar palavras positivas. Comece a olhar para a Bíblia e fazer batalha através da palavra. Se a tua palavra diz que isso é para mim, que isso é para mim, que isso. Mas após, se eu fizer e der tudo errado, se eu fizer e não acontecer, não tem problema, continua fazendo assim mesmo. Porque a verdade toda é que talvez você está achando que não está acontecendo, mas está. É que às vezes você está num emaranhado tão grande, que você não está entendendo. Nossa, eu estou orando pelo meu casamento, mas não mudou nada. Mudou. Talvez você não viu que mudou, mas talvez a mulher que estava diamante do seu marido já foi embora, ou a pombagira que ia entrar para acabar com o teu casamento já foi embora, você não viu, mas já começou. Porque a nossa tendência é só olhar para aquilo que vemos. Mas esquecemos das raízes. Então aprenda isso. Orou, não aconteceu ainda, mas está acontecendo. Porque o segredo é esse: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. É resistir, querido. Então eu e você precisamos entender isso hoje. Eu e você precisamos entender isso hoje, porque a Bíblia está dizendo exatamente o que eu li para você no início aqui, que há um poder no que eu falo. Há um poder no que eu falo. Aí tem coisas que eu fico falando, botando apelido nos meus filhos, algumas coisas que eu nem sei o que é. E aí aquilo vai trazendo maldição. Porque há poder nas palavras. E eu e você precisamos, a partir de hoje, nesses dias que estamos vivendo, dias maus, dias de pandemia, nós temos que começar a entender isso. É profetizar todos os dias. O que eu quero que você faça nesse jejum não é só ficar em casa sem comer, não. É orar. É pegar a sua família e orar com a sua família. É entronizar na sua casa um altar de adoração. Não, você não entendeu, eu vou falar. É entronizar na sua casa um altar de adoração. Sabe quando o anjo da morte passou no Egito? Sabe por que não tocou na casa do povo de Israel? Porque eles tinham entronizado a Deus e colocado a marca do Cordeiro. O que nós estamos fazendo nesses 21 dias é isso. É para que a graça, para que o benefício, para que a misericórdia de Deus alcance vocês, alcance a nossa vida. É que para quando terminar tudo isso, você esteja na frente. Mas eu não poderia entrar
para a próxima palavra, se eu não terminasse esse finalzinho aqui, porque isso é muito importante para nós. Guarda a sua mente. Eu não posso, eu não consigo, não vou, não vai dar certo. É isso aí. Você não vai conseguir, você não vai poder, porque você acreditou nisso. Porque assim como eu penso, assim eu sou. Eu não consigo, apóstolo. Consegue, você consegue. Muitas pessoas que tiveram o mesmo gênio, as mesmas lutas que você conseguiram. Apóstolo, é que o senhor não sabe como era a minha família. É que talvez você não conhece o nosso Deus ainda. Você está vindo na igreja e não conhece o nosso Deus. Apóstolo, é que eu fui muito ferido no passado. Pois é. Mas o sangue de Jesus, se você começar a olhar a palavra de Deus, se você começar a viver a palavra de Deus, se você começar a olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar na palavra de Deus cura para tudo isso. Amém, queridos? Amém. Porque a Bíblia também diz que na boca as palavras elas podem ser como remédio. Então que você comece a partir de hoje a entender isso. Cuidado com o que você fala e como você fala. Está entendendo isso? Ai, esse meu filho é danadinho, danadinho do papai. Antes de você botar um nome ou você falar alguma coisa para o seu filho, dá uma olhada no que você está falando. Sabe o que significa danadinho? Sabe? Prometido para o inferno. Aí o garoto cresce, vira um capeta na tua vida, tu não sabe por quê. Onde eu errei? Errou nas tuas palavras. Quantas das vezes eu vi crente botar nome de filhos, nome satânico, Natasha. Você conhece alguma Natasha por aí? Pois é, tem que quebrar a maldição. Filho do Satã. E a gente não vai percebendo as coisas, porque a gente vai ouvindo e acha bonito, vai colocando qualquer nome, libera qualquer palavra. E é onde nós erramos. No que falamos, como agimos. É aquilo que eu sempre falo. Graças a Deus aqui na igreja não tem isso, que a gente não tem missionária. Mas você conversa com a maioria das missionárias, você fala com ela, e aí? Como é que você está, irmã? Estou na luta, mas o que foi? Meu casamento, o diabo está atacando meu marido. Então para de servir a Deus. Então não serve a Deus. Se você está na obra de Deus e o diabo está arrebentando teu marido, então que Deus é esse? Ou será que você não entendeu que ser crente, se você cobrisse teu marido de oração, o diabo não ia usar ele? Você está entendendo isso, irmãos? Mas a gente está fazendo tudo errado. Se você está aqui hoje, o teu namorado, o teu marido, o teu noivo está dando problema, para de brigar a hora. Coloque em prática, faz isso. A Bíblia fala sobre isso, então coloque em prática a oração, você vai ver como é que funciona. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode nos seus efeitos. A nossa oração não tem que ser muda a Ele. Não é essa a oração. O propósito não é esse. Deus muda eles, não muda a mim. Porque a gente está perdendo batalha toda hora por causa disso. Porque a gente não está compreendendo o que estamos falando, como estamos falando, e aí vamos perdendo todos os dias. E é esse o campo de batalha que o diabo está agindo. É na nossa mente. Você quer ver como é que isso funciona? Eu não vou falar o nome da igreja porque... Mas uma pessoa de uma igreja que não crê em cura, eu não posso falar porque... Está uma vizinha aqui do lado. E aí a pessoa foi num culto pentecostal, num culto desse cura.
E aí nesse congresso de cura, a pessoa foi curada do câncer. E o pregador disse para a pessoa assim: vai, faz os exames tudo de novo, que vai estar curado. A pessoa fez os exames e estava curada. Ela chegou na igreja dela e disse: pastor, eu fui curada do câncer. Deus me curou do câncer. Menina, não existe cura do câncer não, você está equivocada. Essa pessoa que está falando lá, isso aí, são pessoas loucas. E a pessoa morreu de câncer. Porque a nossa tendência de aceitar as coisas, né, as palavras negativas, elas são muito mais fortes do que as positivas. Você está entendendo isso? Então, vamos guardar a nossa mente. Faz batalha, bota a mão na tua cabeça, faz batalha, começa a orar em línguas, irmãos. Se não sabe o que vai fazer, começa a orar em língua, bota a mão na tua cabeça, começa lá a orar. E vai falando em línguas, pede a Deus ajudar. Começa a orar, faz batalha. Deus, guarda a minha mente, guarda o meu coração. Porque nós precisamos sair dessa melhor. Ao invés de você ficar cuidando da vida dos outros, murmurando e criticando, comece a cobrir a tua família com o sangue de Jesus. Diga: Deus, eu preciso do teu favor, Deus. Guarda minha família dessa doença. Chama o favor de Deus para você. Mas você faz tudo errado. Aí você abre uma brecha. Uma atitude pode acabar com toda uma história. Eu vou te contar para a gente terminar com isso. Deus disse assim: entra na terra, mas não pega nada dessa terra. Todo mundo foi lá, destruíram tudo. Entraram em Jericó, destruíram tudo. E a Bíblia diz que um homem escondeu na sua tenda alguns ouros, algumas pratas e algumas capas. Um homem saiu do centro da vontade de Deus. Começou a morrer gente, mais gente dentro em Israel. Começaram a perder batalha. Porque um homem descumpriu a orientação do seu líder. Você está entendendo isso? Você tem uma ordem de comando do teu líder, que é o Senhor Jesus, que é o nosso pastor. E eu e você precisamos entender isso. E aí, por causa da desobediência dele, toda a sua família, toda a sua casa foi punida, porque o líder daquela casa, ele errou. Então eu e você precisamos entender isso hoje. Eu quero deixar essa palavra para terminar de semana passada, com esse entendimento para você aqui hoje, o nosso campo de batalha. Amém, queridos? Vigie e guarde a tua mente, a tua boca. Profetize todos os dias as palavras de bênção. Todos os dias. Bota versículo na tua casa, bota versículo bíblico no teu celular para despertar. Sou mais que vencedor. Pronto. Comece a profetizar isso todos os dias e você vai ver a mudança de Deus na sua vida. Amém, queridos? Para que não venhamos errar o alvo. E eu quero orar por você. Domingo que vem, o que tem domingo que vem? O que tem? Santa Ceia. E eu quero que você não deixe de estar. Um grande amigo vai estar pregando aqui. Ele tem 150 mil ovelhas aqui no estado do Rio. Ele vai estar pregando aqui no domingo para a gente aqui. Você vai ver um homem muito simples, com um coração muito de servo ministrando aqui. Então eu queria que você viesse honrar, né, essa ministração nesse dia. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar e vamos terminar.
Curva a sua cabeça. Eu não sei qual a luta, qual a dificuldade que você está vivendo. Eu não sei quais são os teus temores. Mas eu quero dizer para você que o Deus que te escolheu, o Deus que te chamou, Ele pode todas as coisas. E é esse Deus que eu quero que você hoje entenda que Ele está com você e que Ele milita por você. Eu quero que você, por alguns minutos, faça a sua oração particular. Se você está aí na sua casa, na live, você que está aqui na igreja, eu quero que agora você levante um clamor pela sua casa, pela tua família. Olhe pelos teus sonhos, pelos teus projetos. Deus, a tua palavra diz que na boca, o que sai da nossa boca pode ser vida ou morte. Mas hoje nós viemos aqui, Deus, para aprender a liberar vida. Nós viemos aqui hoje aprender a olhar para os vales de ossos secos, aonde não tem condição, e profetizar, e aquilo que não tinha condição acontecer, não porque podemos, mas porque existe uma ordem de comando daqueles que nos chamou. Então tem casamentos que estão aqui nessa noite, Deus, que já estão nesse vale de ossos secos, que já não tem mais vida, já não tem mais amor, não tem mais perspectiva. Mas hoje eu profetizo sobre esse vale de ossos secos. Receba vida. Tome forma. Esse esposo, essa esposa, esse filho que você acha que não tem mais jeito, eu profetizo com você sobre a vida, sobre esse vale de ossos secos, sobre esse homem, sobre esse filho, sobre essa mulher que você acha que não tem mais jeito. Aquele que te escolheu, Ele vai à batalha, e Ele vence a batalha por você. Talvez você está precisando de portas de emprego, está com dificuldade financeira. Profetiza.
abençoo em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo as bênçãos de Deuteronômio 28 sobre a tua vida, que tu serás bendito, que teus filhos serão benditos, que você vai ser bendito no teu emprego, que você vai ser bendito no teu salário, que tudo que tu colocar na
saber o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Meu Deus, nos leva para a nossa casa por causa do teu sangue. Nos protege do homem mau, da bala perdida e das astutas ciladas do inimigo. Nos dá uma semana de vitória, como o Senhor mesmo disse nessa palavra profética. Nos ajuda a não estragar o que o Senhor preparou para a nossa semana. Nos ajuda a não estragar a surpresa e as bênçãos que o Senhor preparou para nós nessa semana. Para que isso aconteça, para que possamos sair daqui e possamos colher a tua bênção em todas as áreas. Nós te pedimos, Pai bendito, que o Senhor nos despeça com a bênção para nós, com a unção de superação, com a unção de conquista, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a redenção